Bom dia, que Deus os abençoe mais uma vez essa manhã. A palavra do meu para o teu coração essa manhã se encontra em Lucas, capítulo de número 19, verso de número 5, que diz assim: E Jesus, ao chegar naquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu devo pousar em sua casa. Amém? Somente esse verso. Aqui vai contar a história de um homem a qual Jesus vai ao encontro dele. Se nós pararmos para olhar para essa história, para meditar nesse texto, muitas vezes nós não passamos desapercebido achando que foi Jesus, foi Zaqueu quem tentou transpassar as barreiras para chegar até Jesus, mas na verdade Jesus já ia na direção dele, no meio de uma multidão formada de pessoas respeitáveis e religiosas, todas superiores. Jesus vai ao encontro de um cobrador de impostos, uma pessoa que era mal vista pela sociedade, e Jesus se dirige na direção e dirige a palavra para ele. Ele, com toda a sua dificuldade, com todo o seu erro, o seu pecado, ao contrário das pessoas que estavam ali, que se achavam melhores e que já que eu não ia achar um espaço para ele no meio delas. Mas Jesus, quando chegou lá, viu Zaqueu, ele já sabia quem era Zaqueu. E não foi Zaqueu que foi até o encontro de Jesus, mas Jesus quem foi até o encontro dele e disse para ele: Desça, porque hoje eu vou para sua casa e vou comer com você. O que foi uma afronta para todo mundo conhecendo e sabendo quem Zaqueu era. Agora Jesus vai comer com um pecador em vez de ficar conosco, que somos bons, as pessoas que se achavam e que achavam que tinha algum potencial para que Jesus desse atenção para elas e por ser melhores do que Zaqueu. Mas o que me chama a atenção aqui é que Zaqueu não foi porque encontrou Jesus, mas já sabia que precisava ser mudado, que estava mudando, e por isso Jesus foi na sua direção. Jesus foi apenas o cumprimento daquilo que o Espírito já havia começado na vida dele. Que muitas das vezes nós achamos que estamos fazendo porque merecemos e que Jesus vem na nossa direção porque merecemos. Não, mas Jesus vem na nossa direção porque antes de eu e você vermos e sabermos e pensarmos que temos alguma qualidade, não, foi o contrário. Jesus, Zaqueu sendo rico, tendo todo o dinheiro que ele poderia ter e uma vida boa, agora sendo mal visto pela sociedade da época, porque um cobrador de impostos era assim que era visto, uma pessoa que enganava as pessoas, que tirava o que as pessoas mais tinham como de grande valia, que era o dinheiro. Mas Jesus vai ao encontro dele, porque Zaqueu entendeu que todo o dinheiro que ele tinha não poderia trazer a vida espiritual para ele. E Jesus vai na sua direção e diz para ele: convém que eu vá para sua casa. E ao contrário de que todo mundo esperava, de que Jesus ia na direção daqueles que se achavam os melhores, Zaqueu colocou toda a sua riqueza de lado, todo o seu dinheiro de lado naquele momento. Falou: eu preciso desse Jesus. Ali ele já havia mudado, a mudança já tinha ocorrido. Por isso Jesus foi na direção dele, não pelo que ele se achava ser, mas porque ele já estava se tornando. Esse é o X da questão, porque às vezes nós achamos que estamos indo até Jesus, quando na verdade Jesus está vindo até nós, ou nós achamos que temos algum potencial de atrair Jesus pelo nosso mérito, por aquilo que somos, quando na verdade aqueles que se achavam alguma coisa, Jesus olhou para aquele que era o menor, que era excluído, mas que tinha reconhecido que Jesus era maior que o dinheiro na vida dele. Em 1 Timóteo capítulo 6, verso 10, a Bíblia vai nos dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Nós não conseguimos viver sem o dinheiro, nós precisamos, temos os nossos fazeres, nossos compromissos a ser cumpridos, mas o que Jesus nos ensina aqui, que quando nós realmente, o nosso amor está nele, ainda que nós tenhamos todo o dinheiro do mundo, assim como Zaqueu tinha,
Mas Zaqueu, você vai ver se você ler o texto, que quando Jesus chega até ele, ele já havia, seu coração já havia sido mudado e ele paga tudo aquilo, ele se dispõe a devolver tudo aquilo que ele tinha tirado das pessoas. E uma nova mentalidade, uma nova atitude diante daquilo que Deus já havia trabalhado no seu coração. E o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, é a manifestação desse dinheiro ou não, às vezes de forma enrustida no nosso coração. Porque eu vou dar um exemplo aqui para você, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, porque talvez você pense, mas o dinheiro, esse dinheiro que eu preciso é para me comprar um carro, mas talvez seja para suprir a sua necessidade ali, mas muitas das vezes nem é para alimentar um outro Deus maior que existe no seu coração. O dinheiro, que é um Deus menor, agora para alimentar um Deus maior, que é a minha autossatisfação, o meu ego. Eu preciso do Deus dinheiro, para que esse Deus do ego, do egocentrismo, da autossatisfação seja alimentado. E muitas vezes nós deixamos de passar desapercebido. Mas se você vê, você vive numa luta desenfreada, numa ganância extrema e suprema, para suprir esse Deus que está lá dentro, você usa esse Deus que te domina, que é o dinheiro. Mas nós deixamos e achamos que isso é normal. Não, isso é natural, preciso do dinheiro. Mas quando você vê, você está induzido, inclinado e direcionado para o dinheiro, que é a raiz de todos os males, e que você não tem a capacidade de deixar esse dinheiro e de abençoar uma pessoa com esse dinheiro, de abençoar as pessoas, de retribuir para as pessoas aquilo que Jesus fez, que ele sendo dono do ouro, da prata, que toda a riqueza era dele, se tornou pobre, viveu como pobre para nos tornar ricos nele, mas não ricos de dinheiro, pega a visão. Porque agora, se Jesus tivesse se decidido a desfrutar de todas as riquezas da terra e todo o dinheiro, nós não estaríamos aqui hoje. E nós só estamos aqui porque ele abriu mão das suas riquezas, de toda a riqueza que era dele, para que eu e você fôssemos ricos nele, porque através deles temos a salvação na nossa vida. E se ele tivesse optado pelo dinheiro, pelos bens materiais, eu e você estaríamos condenados eternamente. Mas através dele nós nos tornamos ricos, porque a vida espiritual não há comparação, não tem nem como fazer comparação do espiritual com o dinheiro, mas infelizmente o dinheiro tem tomado as pessoas. O Deus dinheiro, o Deus, um mini Deus que é o dinheiro, que alimenta o Deus maior, que é o meu ego, a minha autossatisfação. E muitas vezes eu não entendo. Eu não entendo isso porque eu ainda não consegui fazer essa separação e não consegui distinguir. E sou levado para esse lado e não sou capaz de deixar o dinheiro de lado e se esforçar como Zaqueu fez, porque ele entendeu que o dinheiro que ele tinha nada podia fazer pela sua vida espiritual e que esse novo nascimento que ele estava tendo, e ele sabia que Jesus era o que podia sustentá-lo nisso. O dinheiro não estava sustentando, o dinheiro não estava satisfazendo, pelo contrário. Agora ele sabia que Jesus era o único que poderia dar essa nova vida, a qual ele já teve um entendimento. O dinheiro não estava me satisfazendo. Ele tinha todo o dinheiro, vivia como uma pessoa que o ser humano escolhe e busca ser nesse século, neste mundo que nós vivemos. Mas ele entendeu que não era isso, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, que esse Deus dinheiro alimenta o Deus egocentrismo, alimenta o Deus autossuficiência, alimenta o eu do nosso coração. Esse subdeus alimenta o Deus que está no meu coração e que não é o Deus dos céus, que não precisa do dinheiro, mas que quando eu o tenho na minha vida eu vejo que o dinheiro não é nada diante dele. Então muitas vezes as pessoas usam que quer debater sobre o dízimo, mas quando eu sou nascido de novo, eu não penso tão somente em cumprir uma prática porque está lá,
mas eu a faço independente de estar lá ou não, porque o dinheiro não é nada, apenas 10 diante de 100 que Jesus entregou. E assim nós vemos, diante de todo o nosso cenário da igreja, das pessoas que se dizem ser cristãs, que não é tão somente levar o dízimo na igreja, mas muitas vezes levar o dízimo no templo, para que haja mantimento. Mas muitas vezes é levar um mantimento para a pessoa que não tem, para a pessoa que necessita. Porque eu entendi que Jesus é muito mais do que uma cesta básica, é muito mais do que 10%. Jesus é 100% na minha vida. Então pega a visão, pega a palavra pro teu coração. E aonde está o seu coração nesse dia? No Deus dinheiro, no Deus autossuficiência que habita no meu coração, que precisa ser sustentado pelo Deus dinheiro, o Deus do egocentrismo, o Deus da autorrealização, que eu preciso do Deus dinheiro para que esse Deus seja alimentado e seja satisfeito. Então pega a visão, pega a palavra pro teu coração nesse dia. Que o dinheiro não venha a ser a raiz de todos os males na minha vida, mas que venha a ser apenas algo que eu necessito, que venha a ser o 10%, e que Jesus venha a ser o 100% na minha vida. Independente do que eu tenha, isso não venha mudar quem eu sou e quem Jesus é. Amém? Que Deus te abençoe nessa manhã.